Cada um usa o argumento que quer, né, Carla? Mas, enfim, era aquilo já esperado, né? Essa reação dos bolsonaristas, o Nicolas Ferreira, um dos mais ferrenhos, aí cumprindo esse papel. Posso Fica comentar? difícil entender esse lado justamente porque é isso. A semana foi bem emblemática para eles, porque, como o Sakamoto colocou bem, é isso. Eles ficaram tentando, articularam para soltar da prisão o mandante o mandante do crime da Marielle, e agora batem nessa questão do veto. É uma agenda que é uma agenda da direita, mas aí tem duas questões também. Conversando, por exemplo, o Edinho Silva, que é um aliado do presidente Lula, deu uma entrevista ao Globo essa semana, por exemplo, batendo numa tecla de que ele acha, por exemplo, que o governo e as lideranças de esquerda estão errando nessa discussão, ao até usar o termo saidinha, que é como o Sakamoto lembrou, é a questão da ressocialização. A gente não tem pena de morte. Aí eu também, a parte jurídica, eu vou deixar toda para o professor. Mas, assim, se o preso ele preenche aqueles requisitos de bom comportamento, de outras questões, a gente tem que imaginar que a gente vai querer um sistema de reinserção na sociedade, senão a gente realmente trata o infrator como uma pena de morte. Então, é uma discussão que, nas palavras do Edinho Silva, que é uma pessoa muito ligada ao presidente, o governo e os aliados e a esquerda está errando, porque está dando de bandeja essa bandeira, que é uma bandeira, porque assim, a segurança pública é uma das pautas, a gente sempre fala isso aqui, que é uma das pautas mais caras da sociedade. Nas eleições municipais, segurança pública é um dos temas principais e de maior preocupação da sociedade. E aí, quando você consegue embalar nisso a questão do, olha, eles saem da cadeia e não voltam, nanana, sendo que a gente tem aí os dados, é um número muito baixo em relação a isso. Mas você consegue construir uma narrativa que a sociedade vai falar: não, peraí, eu não quero que um cara perigoso saia da cadeia e possa vir matar de novo no Natal, mas não é assim. E aí fica essa confusão da informação e a direita se aproveita muito disso, conseguiu fazer a saidinha passar no Congresso com uma força muito grande, e mais do que isso, Diego, há no governo, hoje, nesse momento, no day after do veto do presidente Lula, nessas batalhas do Congresso. Hoje o entendimento é que esse veto, assim, está praticamente quase derrubado. A chance dele ser derrubado é muito grande. O governo vai entrar nessa articulação para tentar a manutenção dos vetos via religião, né? Via uma questão mais humanitária, buscando apoio da bancada evangélica, buscando apoio dos católicos, para tentar dar luz à questão humana a isso. O ministro Ricardo Lewandowski, sobre toda a sua atuação no Supremo, ele sempre foi um defensor dessas medidas socioeducativas, dessas medidas de ressocialização. Por isso ele vai lá, vou de novo dizer que passa a bola ao professor, dizer ontem, quando ele anuncia o veto, de que seria uma medida inconstitucional. Então, é uma questão difícil, tem muita ideologia por trás. O governo vai ter que. Aí, na verdade, o governo. A gente vai falar aqui um pouco depois sobre a briga entre Lira e Padilha, mas é um adicional, é um ingrediente a mais nessa relação Congresso e Executivo, porque daí, se é aquela coisa, o presidente veta, o Congresso derruba o veto, tem sempre interesses por trás e articulação por trás. A gente tem um problema nesse momento na articulação. Então, é um veto que possivelmente pode ser derrubado no Congresso. Hoje, com quem você falou, inclusive no governo, eles acham, tá muito ruim, a gente vai ver como a gente consegue articular para manter o veto do presidente. E aí, enquanto isso, a gente fica nessa, digamos, não sei se o professor concorda, mas uma certa insegurança jurídica sobre o que a gente tem em relação ao sistema prisional, que no Brasil a gente sabe tem uma série de defeitos, uma série de falhas, uma série de questões para que a gente. O ideal é que a gente pudesse olhar isso sem paixões políticas e tentando construir isso como política de Estado, como uma política de direitos humanos, enfim. Há toda uma discussão por trás disso, mas o político mesmo é uma briga ideológica aí por trás, que aí são narrativas, né? A direita se virando nos 30 para tentar justificar o porquê é contra as saidinhas, mas por que quis, durante essa semana, tentou soltar aí o mandante do caso Marielle, enfim, essas nossas grandes questões que acontecem aqui na política e que a gente tenta explicar. Eu fico imaginando, se para a gente é difícil explicar, imagina lá para um gringo, olha, mas eles votaram para soltar o cara e agora eles são contra, enfim. É realmente, como a gente costuma dizer aqui, o nosso roteirista não está para brincadeira e o Brasil não é para amadores.